Anthony Quinn quebra finalmente o silêncio sobre Charles Bronson. Anthony Quinn nasceu Manuel Antônio Rodolfo Quinn, Oaxaca, a 21 de abril de 1915, em Chihuahua, México. A história de vida de Anthony Quinn é um testemunho de perseverança e reinvenção. Filho de pai mexicano, de ascendência irlandesa e mãe mexicana, Quinn enfrentou dificuldades desde cedo. A sua família mudou-se para Los Angeles durante a sua infância, onde a pobreza marcou os seus anos de formação. Quinn trabalhou em diversos trabalhos manuais, incluindo boxe e construção civil, para ajudar a sustentar a sua família. Experiências que mais tarde conferiram autenticidade e garra às personagens que interpretou no cinema. Um momento crucial na vida de Quinn surgiu do seu interesse pela arte e pela arquitetura. Estudou com o lendário arquiteto Frank Lloyd Wright, que o incentivou a seguir a carreira de ator depois de reconhecer o seu poder expressivo e presença marcante. Esta orientação colocou Quinn num caminho que o transformaria numa das estrelas mais duradouras de Hollywood. Quinn começou a sua carreira de ator na década de 1930, frequentemente escalado para papéis secundários ou estereotipados de pessoas de diferentes etnias devido às limitações impostas por Hollywood na época. Apesar destes obstáculos, aprimorou o seu talento constantemente, determinado a transcender os estereótipos. A sua ascensão meteórica ocorreu no início da década de 1950, quando as suas interpretações revelaram uma profundidade e complexidade emocional que já não podiam ser ignoradas. O seu maior triunfo inicial aconteceu com Viva Zapata, de 1952, no qual interpretou Eufêmio Zapata, o irmão volátil do revolucionário Emiliano Zapata. O papel valeu a Quinn o seu primeiro Oscar de melhor ator secundário, tornando-o o primeiro ator nascido no México a ganhar um Oscar. Após esta conquista, ganhou um segundo Oscar por Sede de Viver, 1956, no qual proferiu uma interpretação poderosa e profundamente comovente do pintor Paul Gauguin. Estes prêmios consolidaram o seu lugar como um ator sério, de notável versatilidade e poder emocional. A carreira de Anthony Quinn atingiu o estatuto de ícone com a sua inesquecível interpretação de Alexis Zorba em Zorba, o Grego, 1964. O papel tornou-se sinônimo do próprio Quinn, exuberante, filosófico, apaixonado e intensamente vibrante. A sua interpretação valeu-lhe uma nomeação para o Oscar de melhor ator e apresentou-o a uma nova geração de espectadores em todo o mundo. Zorba não era apenas uma personagem. Ele tornou-se um símbolo de alegria, resiliência e do indomável espírito humano, qualidades que refletiam a própria visão do mundo de Quinn. Ao longo da sua carreira, Quinn participou em mais de 150 filmes, trabalhando em diversos gêneros e línguas. Interpretou figuras históricas e religiosas, como Jesus Cristo em La Estrada, Barrabás em Barrabás, 1961, e Aouda Aboutei em Lawrence da Arábia, 1962. Outro dos seus papéis mais célebres. Em cada performance, Quinn conferia dignidade e complexidade a personagens que, de outra forma, poderiam ter sido reduzidas a arquétipos. A sua capacidade de transmitir tanto força como vulnerabilidade fazia com que as suas interpretações ressoassem profundamente no público de diversas culturas. Para além de ator, Anthony Quinn foi também um talentoso pintor, escultor e escritor. As suas obras foram expostas em galerias de todo o mundo, refletindo a sua profunda apreciação pela beleza, forma e expressão cultural. Quinn acreditava que a criatividade não se limitava a um único meio e abordava a arte com a mesma paixão e ousadia que definiram a sua carreira de ator. Os seus escritos, incluindo memórias, oferecem uma visão de um homem que questionava constantemente a identidade, o propósito e o significado do sucesso. A vida pessoal de Anthony Quinn foi tão vasta, complexa e apaixonada como as personagens extravagantes que interpretou no ecrã. Os seus casamentos e relacionamentos desenrolaram-se ao longo de muitas décadas e refletiram tanto a sua intensa devoção à família como a sua incapacidade de conter a sua natureza inquieta e impulsiva. Anthony Quinn casou com a atriz Catherine DeMille em 1937, uma união que o ligou firmemente ao círculo íntimo da realeza de Hollywood. Catherine era filha adotiva do lendário realizador e produtor Cecil B. DeMille, uma das figuras mais poderosas da indústria cinematográfica da época. Para o jovem Quinn, que cresceu na pobreza depois de emigrar do México e lutou durante anos com pequenos papéis e rejeições, o casamento representou tanto estabilidade emocional como oportunidades profissionais. Através da família DeMille, Quinn teve acesso a redes influentes que o ajudaram a impulsionar a sua carreira inicial, embora estivesse sempre determinado a ter sucesso pelos seus próprios méritos, em vez de depender apenas das ligações familiares. Durante o seu longo casamento, Anthony e Catherine tiveram 5 filhos e, durante muitos anos, mantiveram a aparência de uma família sólida de Hollywood. Catherine dedicou-se profundamente a criar um lar estável e a apoiar Quinn, à medida que a sua carreira ascendia gradualmente de papéis secundários a grandes interpretações dramáticas. No entanto, os demônios pessoais de Quinn, o seu temperamento intenso e a sua insaciável sede de viver começaram a desgastar o casamento. À medida que a sua fama crescia, crescia também a sua reputação de infidelidade. Mais tarde, admitiu abertamente que era frequentemente infiel, movido pelo impulso, pelo ego e por um desejo de constante estimulação emocional e física. Estas repetidas traições causaram profunda dor e corroeram a base de confiança entre ele e Catherine.
Após quase 3 décadas juntos, marcadas tanto pelo sucesso partilhado como pelo crescente ressentimento, o casamento terminou em divórcio em 1965, encerrando um longo e complexo capítulo da sua vida. Em 1966, apenas um ano após o primeiro divórcio, Anthony Quinn casou com Yolanda Adelori, uma figurinista italiana consideravelmente mais nova do que ele. Yolanda trouxe uma sensibilidade europeia e um temperamento artístico à vida de Quinn, e a relação ofereceu-lhe inicialmente um renovado sentido de paixão e reinvenção emocional. Juntos, tiveram 3 filhos e, durante algum tempo, Quinn pareceu empenhado em construir uma outra vida familiar, conciliando o trabalho entre Hollywood e a Europa. Yolanda participava ativamente na vida diária e na carreira dele, muitas vezes ocupando-se das tarefas domésticas, enquanto Quinn continuava a representar, a pintar, a escrever e a viajar bastante. Apesar da aparente estabilidade doméstica, este casamento foi também profundamente afetado pela infidelidade de Quinn. Ao longo do seu casamento com Yolanda, manteve uma relação de longa duração com Friedel Dunbar, com quem teve 2 filhos. Esta relação existiu paralelamente ao seu casamento e acabou por se tornar pública, causando turbulência emocional e complicações legais. Para além deste prolongado caso extraconjugal, Quinn foi também alvo de muitos rumores, e em alguns casos abertamente admitido, de relações amorosas com algumas das atrizes mais icônicas da era dourada de Hollywood, incluindo Carole Lombard, Rita Hayworth, Ingrid Bergman e Maureen O'Hara. Estes casos, breves ou prolongados, contribuíram para a sua imagem de figura romântica carismática, mas profundamente imperfeita, admirada pela sua paixão, mas criticada pela dor que deixava para trás. Na década de 1990, após mais de 3 décadas juntos, o casamento entre Anthony Quinn e Yolanda Adelori tinha se deteriorado irremediavelmente. O ponto de ruptura final ocorreu com o caso de Quinn com a sua secretária, Catherine Benven, uma relação que, mais uma vez, resultou no nascimento de 2 filhos. A tensão emocional, agravada por anos de infidelidade e embaraço público, levou ao fim do seu casamento com Yolanda em 1997. O divórcio foi amargo e amplamente divulgado, refletindo o prejuízo acumulado de anos de conflitos não resolvidos. Após a dissolução do seu segundo casamento, Anthony Quinn casou com Catherine Benven, formalizando uma relação que já tinha alterado profundamente a sua vida pessoal. Apesar da idade avançada na altura, Quinn continuou ativamente envolvido na vida familiar, abraçando a parentalidade mais uma vez e expressando orgulho nos seus filhos. Este último casamento representou tanto continuidade como contradição. Refletiu a sua necessidade constante de companhia e de família, mesmo ao mesmo tempo que reforçou os padrões de comportamento que definiram a sua vida amorosa durante décadas. Durante décadas, Anthony Quinn foi questionado sobre muitos dos seus contemporâneos lendários, mas manteve-se notavelmente reservado quando a conversa se desviou para Charles Bronson. Os 2 homens eram frequentemente mencionados em conjunto, atores de físico robusto que projetavam uma masculinidade crua e uma inconfundível sensação de perigo no ecrã. Só mais tarde na vida é que Quinn decidiu finalmente falar abertamente sobre Bronson, oferecendo reflexões que não eram nem sensacionalistas nem desdenhosas, mas profundamente reveladoras do seu respeito pelo homem por detrás da imagem intimidante. Quinn reconheceu que a persona de Bronson no ecrã era frequentemente mal compreendida. As pessoas viam Charles como uma muralha de pedra inabalável, disse Quinn, mas essa era apenas a armadura que ele usava para o mundo. Por baixo dela estava um homem que se tinha esforçado para chegar ao topo, vindo do nada. Quinn, que também vinha da pobreza e das dificuldades, reconheceu em Bronson uma alma gêmea. Ambos cresceram a conhecer a fome, a luta e a pressão constante para sobreviver. E Quinn acreditava que esta experiência partilhada moldou a presença intensa de Bronson no ecrã. Refletindo sobre o estilo de representação de Bronson, Quinn afastou a ideia de que Bronson fosse limitado ou unidimensional. Charles não desperdiçava palavras, explicou Quinn. Cada movimento, cada silêncio tinha um significado. Isso exige disciplina, isso exige inteligência. Quinn admirava a forma como Bronson conseguia dominar uma cena sem grandes discursos ou gestos teatrais, confiando, em vez disso, numa intensidade silenciosa e latente que o público achava impossível de ignorar. Quinn comentou ainda a reputação de Bronson como uma figura dura e, por vezes, inacessível em Hollywood. Era reservado, admitiu Quinn, e com razão. Quando se vem de onde nós viemos, não se confia facilmente nas pessoas. Segundo Quinn, a dureza de Bronson tinha menos a ver com o ego e mais com a autopreservação. Cedo aprendeu que a vulnerabilidade podia ser explorada e levou consigo essa lição para a sua carreira. Apesar das semelhanças, Quinn notou diferenças importantes entre ambos. O Charles era mais solitário do que eu, disse Quinn. Eu prosperava no caos, nas pessoas, no barulho. Charles preferia a distância, precisava de silêncio. No entanto, Quinn nunca interpretou isso como arrogância. Em vez disso, viu como a forma de Bronson manter o controle numa indústria que tentava frequentemente moldar os atores para se enquadrarem em padrões mais seguros e comercializáveis. Talvez o mais marcante tenha sido o reconhecimento, por parte de Quinn, do legado de Bronson. Charles tornou-se um símbolo, refletiu, não apenas de violência ou vingança, mas do trabalhador que se recusa a ser derrotado. Quinn acreditava que o público de todo o mundo se identificava com Bronson, porque via nele autenticidade, alguém que parecia ter realmente experienciado as dificuldades enfrentadas pelas suas personagens. Ao quebrar o silêncio, Quinn deixou claro que as suas palavras não tinham a intenção de mitificar Bronson, mas sim de o humanizar. Ele não era perfeito, concluiu Quinn,
Nenhum de nós o é, mas era honesto na sua força, e essa honestidade é rara. Com estas palavras, Anthony Quinn prestou uma homenagem final e respeitosa, forjada não em mexericos ou rivalidades, mas em experiências partilhadas, compreensão mútua e uma profunda admiração por um companheiro sobrevivente que deixou uma marca indelével no cinema. No tranquilo crepúsculo da sua vida, Anthony Quinn afastou-se dos holofotes de Hollywood e encontrou a paz na cidade costeira de Bristol, Rhode Island, um lugar cuja serena beleza lhe ofereceu refúgio após décadas de performances memoráveis e uma energia criativa incansável. Ali, longe dos estúdios e dos holofotes, passou o seu último ano rodeado pelos prazeres simples que mais prezava: a privacidade, a reflexão e a vista deslumbrante da Baía de Narragansett, que parecia estender-se infinitamente até o horizonte. A 3 de junho de 2001, Quinn faleceu em Boston, aos 86 anos, vítima de insuficiência respiratória provocada por complicações do tratamento de radioterapia contra um cancro do pulmão. A sua morte marcou o fim de uma vida extraordinária que atravessou continentes, culturas e gerações do cinema, deixando um legado artístico que poucos atores conseguiram igualar. A notícia foi recebida com tristeza por admiradores de todo o mundo, que o conheciam como uma figura imponente, intensa, apaixonada e profundamente humana, tanto dentro como fora do ecrã. O funeral de Quinn foi realizado na primeira igreja batista da América, situada em College Hill, em Providence, Rhode Island, um local rico em história e serena dignidade. Era um lugar apropriado para homenagear um homem cuja própria história de vida parecia quase mítica, moldada por lutas, triunfos e uma devoção inabalável à arte. Familiares, amigos e aqueles que reverenciavam o seu trabalho reuniram-se para prestar a sua homenagem, refletindo sobre uma carreira que deu vida a personagens inesquecíveis e desafiou os limites do que um protagonista poderia ser. Num gesto final profundamente pessoal e comovente, a mulher de Quinn pediu autorização à cidade de Bristol para o enterrar não num cemitério tradicional, mas no lugar que ele mais amava, o quintal da sua casa. O casal tinha comprado a propriedade em 1995, atraído pela serenidade do local e pela vista deslumbrante da baía. Ali, perto de um velho bordo que há muito vigiava a terra, Quinn encontrara um sentimento de pertença e contentamento. As autoridades acederam ao pedido, respeitando tanto os desejos da família como a profunda ligação do ator com o local.